Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje o nosso assunto vai ser as unificações tanto da Itália quanto da Alemanha. Mas antes da gente continuar, gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem aí com seus colegas e fazer o nosso vídeo girar pelo menos um pouquinho. Mas sem mais enrolação, vamos lá ao nosso tema. A gente vem falando sobre a Primavera dos Povos e o século XIX, o século das revoluções e as várias mudanças que ele ocasionou dentro da sociedade mundial aí nesse período, tá? Bom, e uma dessas mudanças está diretamente relacionada à formação, à unificação da Itália e também da Alemanha. E a gente vai tentar aí decifrar como é que isso aconteceu. Lá na primeira metade já do século XIX, a Península Itálica ela estava completamente dividida em vários reinos, vários pequenos reinos. Nós tínhamos os reinos do sul, que era dominado ali pelas duas Sicílias. Nós tínhamos também algo importante sobre o reino do sul, que era uma região completamente agrícola. Tá? E nós tínhamos o reino do norte, né? A região do norte, na verdade, que estava ali sob a influência do Império Austríaco. Tá? E a região do norte da Itália já tinha uma forte industrialização. Durante a Primavera dos Povos, lá em 1848, houve uma primeira tentativa de unificação da região norte com a região sul da Itália. Porém, essa tentativa fracassou, tá? Por diversos motivos. O exército era muito fraco, o Império Austríaco era muito forte nesse período e não permitiu essa unificação, mas o desejo e a vontade de unificar a Itália não pararam por aí. Tanto é que em 1859, o primeiro-ministro de Piemont-Sardenha, o conde de Cavour, ele vai conseguir derrotar as forças austríacas lá na região norte e vai unificar diversos territórios ao norte da Itália. Enquanto isso, na região sul, surge um rapaz chamado Giuseppe Garibaldi, que vai conseguir organizar os camponeses, vai conseguir treinar os camponeses, armar os camponeses e formar ali um exército muito, muito importante que ficou conhecido como os Camisas Vermelhas. E em 1860, esses mesmos Camisas Vermelhas vão acabar desembarcando numa cidade chamada Marsala e sob o comando de Garibaldi, eles vão se apossar do reino das duas Sicílias e vão conseguir unificar os demais territórios. Com essa vitória de Garibaldi, aí, já a parte norte estando unificada, ficou-se decidido que as duas regiões iriam caminhar juntas. Tá? E Vítor Emanuel II foi então proclamado rei da Itália, agora não mais dividida. A unificação da Alemanha ela foi muito semelhante à da Itália. Claro que vai ter algumas questões diferentes aí que a gente vai tentar discutir, mas a base do processo foi muito semelhante. Tá? Bom, desde lá do final do Congresso de Viena, em 1815, né, a Alemanha ela estava dividida em vários estados praticamente independentes. Tá? E esses estados, eles formavam uma confederação chamada Confederação Germânica. E essa confederação era dominada tanto pelo Império Austríaco quanto pela Prússia. Ou seja, tinha região de influência tanto do Império Austríaco quanto da Prússia. E é óbvio que esses dois países extremamente poderosos da Europa nesse momento queriam influenciar a maior parte de estados possíveis, porque isso gerava alguns benefícios econômicos muito importantes, principalmente conquista de mercado, né, e por aí vai. Bom, em 1834, a Prússia ela criou um programa chamado Zollverein, e esse programa, que era um acordo comercial na verdade, estabelecia livre acesso de mercadorias com baixíssimas tarifas alfandegárias, muitas vezes até sem tarifas, enfim. O fato é que esse programa criado aí pelos prussianos, né, chamado Zollverein,
beneficiou muito a relação comercial entre Prússia e os estados germânicos, mas deixou o Império Austríaco de fora desse processo, de fora desse acordo. E o Zollverein, ele vai impulsionar tanto o desenvolvimento industrial, quanto comercial, quanto as comunicações em grande parte dos estados alemães. E esse crescimento, obviamente, vai gerar aí a ideia, né? Vai criar muitos grupos, na verdade, favoráveis a uma unificação desses estados germânicos, até porque isso geraria um lucro muito grande e possibilitaria a Alemanha de disputar mercado com outras potências europeias. Bom, lá em 1848, durante a Primavera dos Povos, eu acho sempre importante frisar isso, iniciou-se dentro da Alemanha esse processo de unificação, se aproveitando desse momento revolucionário. Porém, o movimento fracassou justamente por conta desses estados que sofriam a influência do Império Austríaco. Tá? Óbvio que eles não queriam essa unificação porque eles ficaram de fora do acordo aí do Zollverein. Eles não iriam se beneficiar de forma nenhuma. Bom, ainda assim, mesmo nesse primeiro momento aí, esse movimento ter fracassado, o rei da Prússia, Guilherme I, lá em 1862, ele vai tentar mais uma vez unificar esses estados germânicos, esses estados alemães. Como? Ele vai nomear um chanceler chamado Otto von Bismarck, né, para o cargo, e além do cargo, Bismarck também vai receber do rei a missão clara e direta de unificar a Alemanha. Tá? E aí ele recebeu carta branca do rei e começou a colocar as suas estratégias em prática. A principal estratégia do Bismarck, do chanceler, era justamente a guerra. Ou seja, ele escolheu o caminho da guerra para despertar o sentimento de nacionalismo nos alemães. Porque, como a gente viu no nosso vídeo anterior, o nacionalismo foi muito importante para criar essa ideia de união de um Estado. Tá? Bom, para isso, Bismarck ele vai equipar o exército, ele vai modernizar o exército, ele vai tornar o exército prussiano uma verdadeira máquina, né, de guerra. Ele vai fortalecer muito a força armada prussiana, que vai se tornar, sem dúvida, a mais poderosa da Europa nesse momento. Tá? Bom, já em 1864, ele vai dar início ao processo de guerras, né? Vai dar início à estratégia que ele escolheu de provocar guerras para acender o sentimento de nacionalismo. Em 1864, como eu estava dizendo, ele se aliou aos próprios austríacos e declarou guerra contra a Dinamarca. Venceu. E em 1866, ele vai se aliar à Itália para declarar guerra contra a Áustria. Tá? Venceu. E aí, vitorioso nesses dois conflitos, em 1867, todos os estados do norte da Alemanha já estavam unificados. Faltava agora a parte sul do território, os estados do sul, mas faltava por pouco tempo. Por quê? Porque Bismarck ele vai começar uma série de provocações ao governo francês. Tá? Vai provocar um monte de atos hostis, vai proibir comércio, vai acidentalmente derrubar navios, enfim, tá? Acidentalmente. Enfim, ele vai ali começar a provocar a França e forçar a França a ter uma reação a tudo isso, tá? E não teve outra saída. Os franceses acabaram declarando guerra contra a Prússia em 1870. A Guerra Franco-Prussiana, de fato, ela nem durou muito tempo. Foi uma guerra muito fácil para a Prússia, que, como eu falei, tinha uma força militar monstruosa nesse período. Tá? Mas o conflito, na realidade, ele tinha um outro objetivo. Não era vencer ou perder a guerra. O objetivo era atingir e criar, o sentimento de nacionalismo em todos esses estados germânicos. E com isso, esse objetivo foi facilmente alcançado. E todos os estados alemães acabaram se unindo ali contra a França e venceram a guerra com muita facilidade, como eu falei, e
conseguiu-se unificar toda a Alemanha. Lá em janeiro de 1871, com a Alemanha já toda unificada, sob a influência dos prussianos, né, que também incorporaram a Prússia e a Alemanha, agora vai ser tudo Alemanha, Guilherme I foi coroado imperador desse novo estado que surgiu. Então, a unificação da Alemanha foi resultado, primeiro, do desenvolvimento industrial, né, ocasionado lá pela Prússia, da integração econômica através dos Zollverein e principalmente da criação dessa cultura nacionalista de guerra criada por Bismarck, tá? Que nesse primeiro momento funcionou, deu muito certo, mas futuramente vai trazer algumas questões importantes aí que a gente vai começar a discutir. Tudo bem? É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!